As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Nosso Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, os melhores clientes estão aqui. Grupo Militati, restaurante, delicatessen e arena para eventos. Adolfo Autopeças, você merece o melhor. Olá, hoje começa o primeiro programa do ano, programa independente, hoje dia 16 de janeiro de 2023. Os fatos históricos da data de hoje: em 1920, a Liga das Nações realizava a primeira reunião do Conselho em Paris, na França. Em 1991, tinha início a Primeira Guerra do Golfo Pérsico, que durou 43 dias. Em 1938, nascia o grande e eterno pela sua obra Jô Soares, humorista, escritor e apresentador brasileiro, que faleceu em 2022, lembrando que ele era paraibano. Está no ar o programa independente, também pelas redes sociais e pelas nossas emissoras parceiras: Santa Cruz Online, blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Nova FM, blog Evandro Lins, Estação Notícia, Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Rede Nordeste, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia Digital, blog do Alberto Xavier, Portal Belo Jardim e também pelas rádios Farol FM e Vale FM. Estamos hoje abrindo os trabalhos e, claro, vamos lá receber o boa noite e votos de feliz ano novo, já que é o primeiro programa do ano. Ralf Lagos, boa noite. Boa noite, Bartô, boa noite, Ney, boa noite, Eduardo, boa noite a todos os ouvintes aqui do programa Independente. Bartô, eu quero primeiro desejar um feliz ano novo para você, para todos os nossos ouvintes, para quem nos assiste através das plataformas digitais, e agradecer a você pelas palavras de hoje pela manhã. Eu nem mereço aquilo tudo que você disse comigo, mas a nossa amizade, tento com a nossa amizade pagar aquilo tudo. Boa noite, viu, querido? Você merece sim, tenho certeza disso. Ao nosso lado também, Ney Lima, que está no microfone 03. Boa noite, Ney, feliz ano novo. Boa noite, tá diferente hoje, né? Boa noite, Ralf, boa noite, Bartô, boa noite a todos que estão acompanhando a gente, né? E que bom que a gente começa mais um ano, né? Isso com muita paz, com muita tranquilidade. Esse que eu costumo dizer que é o ano da entre-safra, né? É entre uma eleição, que é a eleição nacional, e a próxima eleição, que vai ser a eleição municipal. Esse é o ano que fica no meio das duas. Quando as pessoas começam a dizer, Ralf, que eu não voto em ninguém, eu não quero saber de nada, aí depois muda. Quando chegar a eleição, tá o cara lá perto do reboque, né? Tá a pessoa lá, né, curtindo e muitas vezes defendendo aquilo que não deveriam defender, né? As cores e tudo mais. Mas é assim, esse é o ano da pessoa dizer que não gosta de política. Ô, Ney, o ano de se arrepender é esse, o outro tem que acertar. É verdade. Apesar de que a gente parece que vai para um quarto turno ainda da eleição nacional, né? Eu já saí dessa vibe, vibe que chama, né? Eu já saí dessa vibe, acredito no governo que está aí posto e tô torcendo muito para dar certo, como torci para que o Bolsonaro desse certo, teci minhas críticas no momento que eu achei oportuno, se acertei ou não são consequências do que a gente fala, mas eu acho que independente de quem ter votado, a gente tem que torcer para o país dar certo, tem que torcer para o Estado dar certo, tem que torcer para o nosso município dar certo, Ralf, porque como bom cidadão, né? Aí você se intitula de bom patriota, de bom esquerdista, de bom neutro, seja o que você quiser, né? Escolha a sua cor, mas escolha o pensamento positivo para o nosso país. E a pauta de hoje começa em Santa Cruz do Capibaribe, né? A pauta de hoje a gente pode trazer um fato bombástico, né? Que também abraçar nosso amigo Eduardo, está na técnica conosco, e desejar feliz ano novo para ele também, bons trabalhos. A primeira pauta é essa aqui: ex-gestor de eventos de Santa Cruz do Capibaribe é condenado por corrupção. E diga-se de passagem, condenação pesada, ao meu ver.
Ney Lima, o que a gente pode trazer para destacar nesse fato negativo para a história de Santa Cruz, não deixa de ser. Bartô, essa situação, né, ela envolvendo o Cláudio Soares e a diretoria de eventos de Santa Cruz, ela começou faz um bom tempo. Acredito que em 2018 foi o ano em que os atos estão sendo investigados dentro desse processo, atos cometidos em 2018. Momento em que o escândalo estourou, 2019. Acho que as pessoas lembram que faltava pouco para o São João, era mês de abril mais ou menos. A prefeitura já estava divulgando atrações, o Cláudio já estava falando como coordenador do evento, como coordenador do São João. E aí aconteceu algo que ninguém esperava, né? Veio a informação, né, de uma bomba, de um fato escandaloso e de fácil compreensão da população o que aconteceu. Existem alguns escândalos na política que quando a gente tenta transferir aquilo para o entendimento popular, a gente tem uma certa dificuldade, né? Não é que a população não seja inteligente, mas é porque às vezes o assunto é muito técnico. Quem não lembra aqui dos casos de Zé Augusto, quando ele falava houve dolo, não houve dolo, as varrições de rua é tantos metros por homem, né? Que tem umas tabelas no Tribunal de Contas. É o peso do lixo, o peso do lixo. Vai explicar isso, né? Vai explicar o que é tabela do Tribunal de Contas de varrição, homens versus... Populacional também conta nesse sentido de limpeza pública. Pois é, a área. Então é difícil, tem coisa que é difícil você explicar. Nesse caso, não. O gestor de eventos, ele abriu empresa no nome da babá, no nome da sua funcionária, a pessoa que estava lá dentro de casa cuidando dos seus filhos. Mais flagrante do que isso é impossível, certo? Ao prestar depoimento no Ministério Público, ela admitiu que essa empresa tinha sido aberta no nome dela, que ficou sabendo depois que a empresa fornecia, essa investigação do Ministério Público, em tese, materiais de estrutura metálica para os eventos da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E aí houve outro caso também, quando a pessoa acha que as coisas não serão descobertas. Ele não, né? Houve um cheque que foi retirado como pagamento, né, por determinado empenho da Prefeitura de Santa Cruz, e aquele cheque terminava o valor com alguns centavos. Por exemplo, era R$5.000 alguma coisa, e 13 centavos. O cheque não estava cruzado. E houve um depósito na conta da esposa do Cláudio Soares, no mesmo dia do saque do cheque. O depósito foi em dinheiro e no depósito tinha os 13 centavos. Como é que você deposita 13 centavos? Ninguém tem mais essas moedas de 1 centavo. Não existe isso. O que foi que aconteceu? Alguém foi na boca do caixa, sacou o cheque e naquele mesmo momento disse, eu vou fazer a retirada e fazer o depósito. O caixa fez a operação de retirada do saque do cheque e de depósito com os 13 centavos. Então, é o batom na cueca, né? São aqueles indícios que são transformados em prova e que depois o cara não tem como dar uma explicação sobre isso. Difícil você fazer uma defesa como essa. A defesa, claro, né, tanto de Cláudio quanto da esposa, tentou afastar as acusações, dizendo que não havia substância de provas suficiente, mas o juiz não entendeu assim. E tramitando tanto tempo, que é uma coisa também que eu acho absurda no Brasil, o tempo que passa para que os processos sejam julgados, estamos em 2023, esse processo foi julgado, sentenciado em primeira instância, e o Cláudio foi condenado numa pena que eu achei pequena. Dado o fato, né, a forma como ele aconteceu, eu entendo que deveria ser maior, até pelo valor de devolução. Não, só lembrando, Ney, antes de chamar Ralf no assunto, não só foi Cláudio Soares condenado, a mulher dele também foi condenada, inclusive pelo mesmo valor. Isso. Né? Os R$150 mil foram divididos entre os dois réus. Não, cada um com o mesmo valor. 75 mil. Isso, o juiz frisa bem para cada. E isso que me chama a atenção é qual a participação da mulher dele, que não ficou muito bem claro nisso, ou ela foi apenas uma pessoa induzida a participar pela condição de esposa e de confiar no Cláudio Soares. Só no relato que eu fiz eu já citei uma participação dela, né? A conta, o depósito foi feito na conta dela. Daquele cheque com aquele valor. Ativamente ela participou, né? Pelo menos é o que diz os atos. Doutor Ralf Lagos, como advogado, a gente pode perceber aí ou não, Ralf, eu quero sua opinião,
existe o dolo a partir do momento quando tem essas situações premeditadas, né, Ralf? E também a confissão. Bartô, a gente não pode assegurar que existe o dolo, porque Ney diz assim, olha, só 10 anos depois, ainda falta. A primeira instância, né? O Cláudio Soares pode e deve, e tem certeza que vai recorrer dessa sentença, né? Existe mais, pelo menos 2 instâncias aí para ele percorrer, e aí sim, que em trânsito, em julgado do processo, se dará quando findado na última instância. Então, o Cláudio Soares tem essa condenação, como a Andressa também tem essa condenação, mas no Brasil existe inclusive a grande discussão de que se, não é o caso de Cláudio Soares, porque a sentença não traz prisão, mas a grande discussão no Brasil dos últimos anos, juridicamente, era a possibilidade da prisão em segunda instância. Por quê? Porque a discussão era quando é que é o trânsito em julgado, quando é que a gente pode entender que o fato que o processo foi consumado. E o processo é consumado depois do trânsito em julgado, quando, ou se o processo é transitado em julgado em 2 situações. Ou todos os recursos foram julgados, ou não recorreu. Né? Então, certamente, o Cláudio Soares vai recorrer aí a desdobramentos políticos de uma situação como essa, porque Cláudio Soares foi o homem forte do São João de Santa Cruz. Dos eventos, como um todo, né? Como um todo, eu digo São João porque o grande vitrine do governo de Edson Vieira foi o São João da Moda. O carro-chefe dos eventos foi o São João. Foi tão forte o São João da Moda que depois ninguém hesitou mais em mudar o nome. O nome continuou São João da Moda. Então, como foi esse carro-chefe, mais essa questão aí, que à época foi muito discutida, trazida novamente à tona, à baila agora, anos depois, Bartô. Respinga no Edson Vieira, Edson, bem rapidinho, Ney, bem rapidinho, Ralf. Eu pensei que a situação fosse respingar mais, mas como o Edson não figura como polo no processo, eu senti que pouco bateu em Edson. Foi preservado, né? Foi preservado. Como ele não figura, porque uma coisa é você ter uma condenação que o ex-prefeito figura em algum polo do processo. Nessa situação, o Edson Vieira não é parte no processo, não era réu no processo, e então eu acho que há mais uma forçação de barra dos partidos antagônicos em imprimir a Edson aquilo do que a própria população absolver como que bateu em Edson alguma coisa. Ney, respingou em Edson? Edson não é parte no processo, isso é fato. Em nenhum momento do processo ele está sendo acusado. O que respinga em Edson não está relacionado aos autos, não está relacionado ao que foi praticado. É verdade que um governo é muito grande, tem muitas pessoas trabalhando, o gestor, embora ordenador e responsável, né, deve ser comprometido pelos recursos públicos, ele não consegue acompanhar tudo, é verdade. O problema de Edson não é exatamente o que está lá nos autos. O problema de Edson é que foram 8 anos de governo e providências do governo no combate à corrupção foram morosas ou desconhecidas. Teve muita auditoria que foram abertas. Nesse caso não, né? Nesse caso também. Não. Foi. A partir do momento que Edson soube que da denúncia contra o Cláudio Soares, ele foi exonerado do cargo. Ele pediu exoneração, não foi exonerado. Primeiro ponto. Mas... O segundo. Ô Ney, aí você há de convir comigo, é o seguinte, se Bartô faz uma bobagem na minha empresa, existem 2 possibilidades dele sair. Bote Ney para fazer bobagem na sua empresa, eu estou começando agora. Eu tiro para sair, né? Não tem condição das 2 coisas acontecerem. Foi em comum acordo, então, essa exoneração? Não sei se foi. Eu sei que se a partir do momento que ele pede para sair, eu só entenderia que Edson foi complacente nessa situação de Cláudio Soares, se Cláudio Soares tem ficado 6 meses. Se ele tivesse continuado. 7 meses no cargo. Se Edson Vieira tivesse defendido o Cláudio Soares, como em outras situações defendeu, por exemplo, o grande erro de Edson na KMC, começa a defender a empresa. Certo? Então, depois que se mostra o que algumas situações da empresa, fica ruim para ele. Nesse caso, não. Nesse caso, a partir do momento que a coisa vê a balha, o Cláudio Soares pediu demissão, não tinha mais o que ele fazer. Ia demitir, não demitido. Onde é que eu entendo, Ralf, que o Edson Vieira tem culpa em relação aos escândalos de corrupção e respinga sobre ele na maioria dos casos? Não houve, e eu desafio qualquer pessoa a me mostrar, os atos de combate à corrupção do governo de Edson Vieira. Primeiro ponto. Esse foi mais um secretário que pediu para sair em meio a um escândalo já divulgado.
Os fatos foram acontecendo, passou um ano para que o Ministério Público investigasse. Veja, houve o curso da investigação, o Cláudio Soares, muito provavelmente que houve depoimento prestado pela babá, sabia que estava sendo investigado no inquérito do Ministério Público. Ao final do inquérito, com a apresentação da denúncia à Justiça, foi que ele pediu para sair do governo. O governo Edson teve uns 2 ou 3 secretários que saíram em meio a questões de corrupção, quase sempre por determinação da Justiça. O próprio Cláudio pediu para sair, na semana seguinte, o juiz acatou a liminar e determinou a saída. Houve outros casos também de secretários, diretores, que a Justiça pediu para sair. Mas eu não tenho muita recordação de cargos pedidos pelo governo, pelo gestor, porque o cara estava sendo investigado por alguma coisa. Eu sei de muita auditoria que foi aberta. Não conheço o desfecho dessas auditorias. Para a gente chamar o primeiro bloco do programa bem objetivo. Esse caso específico, não um contexto como um todo, esse caso específico do Cláudio Soares, respingou em Edson e se sim, muito ou pouco, ou não? Respingou porque foi preciso ele pedir para sair e a Justiça tirar ao mesmo tempo. Foi tudo numa semana só. O prefeito não fez nada para que o cargo fosse Quando eu digo que não respingou... O assunto é instigante. Quando eu digo que não respingou, é a sentença. Eu não estou falando do fato lá atrás. Eu estou falando do fato. Eu estou falando da sentença aqui. Você diz não, assim... A sentença aqui deu repercussão. A sentença divulgada hoje. Respingou negativamente. Na época foi um furacão para o Edson Meira. Mas hoje não. Hoje, a sentença dele. Porque o que eu percebi, Ney, Ralf, talvez a gente complemente no próximo bloco. Até a imprensa, até nós da imprensa, tratamos o assunto com uma certa frieza. Sim, até pelo passar do tempo, né? Então não respingou a sentença em si? Politicamente não. Já foram tantas manchas que essa agora não vai mudar muita coisa, não. A gente vai ao bloco de comerciais e volta, inclusive, Fogo no Parquinho. Fogo amigo em 2 grupos políticos, Santa Cruz do Caparibe é a próxima pauta. Só nas lojas do Grupo Porfírio você encontra aquele calçado que tanto procura. Diversos modelos de sapatos, bolsas, cintos e acessórios masculinos e femininos. Com certeza tem um que combina com o seu estilo. E o melhor de tudo, parcele suas compras em até 10 vezes sem juros no nosso crediário ou nos cartões em até 6 vezes com preço de à vista. Acesse nosso Instagram e fique por dentro de todas as nossas ofertas. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Você já percebeu que a Adolfo Autopeças agora é uma das maiores oficinas do estado de Pernambuco? Mas o que eu vou te mostrar agora, talvez você ainda não saiba. Aqui, cada cliente é tratado como um amigo. Você tem o nosso respeito e conta com a confiança adquirida ao longo de mais de 20 anos de atuação em Santa Cruz do Capibaribe. Aqui, a equipe é capacitada, seja para troca de óleo ou na solução de um problema do seu carro. A conta é justa e o resultado é garantido. Adolfo Autopeças. Você merece o melhor. Estamos de volta, programa independente hoje diferente, né? A gente trazendo muitos assuntos aqui e tem muita coisa que aconteceu nesses últimos dias e que aconteceram no mês de dezembro que nós não podemos comentar, né? Porque não estávamos no ar, o programa teve um recesso. Entre elas, o fato mais importante dos últimos meses, que foi a articulação e a eleição da mesa diretora da Câmara, que ao que tudo indica, vai causar repercussão e ter desdobramentos durante todo o ano, viu? Eu acho que chega a eleição de 2024 com consequências do que aconteceu na articulação e na eleição da presidência da Câmara. Um dos pontos que mais chamaram a atenção foi o desgosto do vereador Emanuel Ramos. Depois, né, de toda aquela situação, ele inclusive deu entrevista aqui, e esse ponto a gente chegou a comentar, né? Houveram as reações e o clima esquentou no Grupo Verde, porque a vereadora nega, né, a Rosângela, emitiu uma nota sobre as especulações da saída dela do Grupo Verde, onde acabou citando a votação de presidente de Zebra. No texto da nota, ela solta uma indireta para o vereador Emanuel. Eu não sei se foi indireta, acho que foi uma direta. A política não tem, abre aspas, a política não é e nem tem lugar para crianças mimadas que ficam choramingando por aí. A política vai muito além de um capricho pessoal por um cargo. A política vai muito além de um discurso bonito que, na prática, não se materializa. Foi o que ela disse. Emanuel depois soltou uma outra nota e um trecho da nota dizia, abre aspas, a política é um lugar para pessoas que têm postura, caráter e preparo. Então, fogo cruzado no Grupo Verde.
Bartô. Fogo cruzado que, na verdade, é muito mais particular do que do grupo, né? Eu não estou vendo o grupo se envolvendo nessa polêmica entre Manuel e Nega, pelo menos não publicamente. Nega cutucou o Manuel no momento errado. Mas aí, me permita, Bartô. Envolve todo o grupo, porque claramente o Soares é do lado do Manuel e claramente o Zeba está do lado da Nega. Mas não se manifestaram a favor do Manuel nem a favor da Nega. Mas aí, publicamente, não. Eles mantêm o tipo da Guerra Fria, sabe? Aí eu concordo com você. Mas de rede social e de imprensa, ninguém comprou briga de ninguém até agora. Do Grupo Verde. Tá os dois lá, né, trocando farpas. Foi uma brincadeira sarcástica, desnecessária, desrespeitosa, imatura e infantil da vereadora Nega. Se ela quis chamar Manuel de verdinho, né? Acho que a atitude dela foi mais verdinha no trocadilho da ideia da cor do partido. Não sei o que é que você quer dizer com isso. Verdinho sem experiência, porque não é, novinho. Porque Manuel até biologicamente é novo, é um cara novo, né? De idade diferente da nossa amiga Nega, que já é uma pessoa experiente. Admiro Nega na causa animal dela, na causa dos animais. Admiro ela nisso, conheço ela há vários anos. Minha irmã, inclusive, é parceira da ONG. E, enfim, a gente já divulgou a ONG, como vocês devem ter divulgado também em imprensa. Mas lá ali, na Câmara de Vereadores, tem que ter, como ela mesmo disse, postura. Não é uma brincadeira no momento que ele ficou ferido e levar isso para ela. E, inclusive, eu fiz uma analogia quando ela foi acusada pelo vereador Carlinhos Jacob de estar roubando energia da CELP. E se o Manuel tivesse pego um macaco ou um gato, como chama, e tivesse dado de plástico e tivesse dado a ela dentro de uma caixa? Seria uma falta de respeito. Eu acho que extrapolou o limite da brincadeira e foi falta de respeito. Sobre o Manuel Churumingá, a gente falou isso aqui, acho, no programa que a gente participou, aquele programa especial. Tem que estar churumingando. Se foi feito o segundo acordo, assinou e votou, show e benção. Acho que águas passadas nesse sentido só faz fazer o moinho andar para trás. E isso não é bom politicamente. Nem para a Nega, nem para o Manuel, nem para o Grupo Verde. Que, aliás, diga-se de passagem, não só está eles dois insatisfeitos com esse Grupo Verde, não. O Grupo Verde vai ter que se refazer agora esse ano, na minha opinião, para não perder grandes nomes. Ô Ney, deixa eu começar fazendo aqui uma ponte sobre retroagir um pouco a essa eleição da Câmara. Para mim, o grupo Verde começa errando na eleição de Capilé. Porque quando você tem um foco, um objetivo, ou você foca nele, ou se você começar a se prender no meio do caminho com coisas menores, você nunca chega nele. Qual o objetivo do Grupo Verde? A Prefeitura de Santa Cruz. Se ficou a 300 e alguma coisa voto disso acontecer. Acontece que na primeira oportunidade que o Grupo Verde tem de sentar numa mesa de negociação, ele faz uma junção com o Grupo Vermelho. E aí ele passa de ser só pedra a ser também vitrine. Porque inúmeras questões aconteceram na presidência da Câmara de Capilé que fez com que o Grupo Verde todo fosse criticado. Eles acharam pouco e pioraram a situação na segunda eleição. Né? Foram para uma eleição que, se fosse a última eleição da vida do Grupo Verde, se tinha sentido de se fazer isso. Sendo só mais uma de tantas outras que pode vir, como é que você implode o grupo dessa maneira por causa de uma presidência de uma Câmara? O grupo implodiu. Você consegue cravar que o Manuel continua no Grupo Verde, Bartô? Não, eu falei, inclusive, eu cantei essa bola no outro programa. Você consegue cravar que ele não continua. Que o Soares continua? Não, não continua. Você consegue cravar que a Nega continua? A Nega, inclusive, já disse que não tem grupo. Depois voltou, né, e disse que mais ou menos. Você consegue cravar que o Zeba continua? Então o grupo implodiu. O grupo implodiu numa situação de uma presidência da Câmara, de uma cadeira de presidente da Câmara, que, se eu sou líder do Grupo Verde, ou se eu sou vereador do Grupo Verde, a gente vai montar uma bancada da gente aqui. Daqui a um ano é a eleição. O que a gente quer é a prefeitura. Uma presidência de Câmara não vai fazer a diferença para esse grupo que está aqui, mas acontece que o grupo, inclusive, usou das mesmas artimanhas daquela que foi inaugurada por Zé Augusto lá em 1996. Porque o grande problema da eleição da Câmara de Vereadores de Santa Cruz é que todo mundo, com várias aspas, a quem vai corretamente, vai preparado para golpear. Ô Ralf,
interrompendo um pouco o que você está dizendo, agora, como é que vai administrar os sonhos e as pretensões dos pares que estão ali com o mandato conquistado? E o ego, né, Ney? Capilé tem a possibilidade de ser presidente. Zeba, a possibilidade de ser presidente. Emanuel, a possibilidade de ser presidente. Qual é o líder? Certo. Aí não vai implodir mais, não? Não. Se ele chegar e dizer não, porque o nosso objetivo é em 2024. Não. Vai passar a impressão de que esse é o objetivo do líder. Certo. Mas como é que você vai tirar os objetivos dos pequenos que estão ali, dos menores? Ney, politicamente falando, viu? Ô Ney, isso é uma coisa que se resolve internamente. Se você vai com um candidato, o candidato da gente é Bartô, o sangue pode dar na canela. Meu amigo Gena Lins, vice-prefeito de Itaquatinga do Norte. Grande abraço, Gena, que está assistindo, escutando a gente. Grande abraço, um beijo bem grande, Gena. Meu irmão Gena Lins, vice-prefeito. Se você vai com Bartô, olha, para dar o que der, o candidato a presidente é Bartô, certo? O problema é que quando você vai, o que passou para a população, Ney, pode até ter sido que não aconteceu, mas o que Manuel narrou e grande parte da população absorveu, se eu estiver errado, Bartô pode me corrigir, você também, é que passaram a perna em Manuel. Eu estou errado? Foi o fato. Né? Foi o que aconteceu. Então, passaram a perna em Manuel. Agora, vindo para o fato, aqui propriamente dito, você percebe que o problema não foi só a eleição da Câmara. É um problema comportamental. Isso não é comportamento de ninguém, imagina de um vereador. Isso quem? Qual comportamento? O comportamento de você presentear o assessor do Manuel com uma chupeta, que foi isso que a vereadora Nega fez na confraternização dos vereadores. Digo, leva para seu vereador, digo que é para ele parar de chorar. Sim, sim. Isso não é comportamento, certo? E não é comportamento de aliado também você ir para a rádio dizer que Manuel tem que parar de choramingar. Agora que quem não pode dizer isso é Nega, certo? Manuel, para mim, erra no momento. A partir do momento que, se ele é golpeado realmente, como é que ele vota no golpe que ele mesmo levou? Certo? Esse é um fato, certo? E depois, a Nega não pode estar sendo sarcástica, a vereadora Nega da ONG não pode ser sarcástica com o Manuel da maneira que ela está sendo. Agora, que é fato, o Manuel vira a página, o Manuel vai ser carimbado para o resto da vida pública dele com essa questão que aconteceu lá na Câmara. Sabe por que não aconteceu isso com o Elinho? Teria acontecido a mesma coisa com o Elinho se ele não tivesse sido vice-prefeito. Porque ele não chorou, no caso. Não chorou, não chorou em público. Mas, chorou na casa dele. Mas se o Elinho não tivesse sido vice-prefeito, daqui a 20 anos, a gente estava contando a história política de Elinho, dizendo assim, foi o que foi traído por Zé Augusto e Companhia Limitada. O mesmo erro que Capilé e Elinho cometeram há 4 anos atrás, Soares, Gilson e o Emanuel cometeram na eleição da Câmara, que era para, se vocês estão golpeando a gente não vota. Agora, admito que na hora da cabeça quente ali, é complicado você pensar em uma outra estratégia, em outra saída. Friamente, a gente, na mesa de um diálogo, de um debate, é mais fácil. Mas lá, no momento, era muito mais difícil. Mas você você acaba concordando também que para um líder político, vamos dar nome aos bois, Alan Carneiro, por exemplo, que estava ali tentando intermediar e buscar um caminho. Fica difícil, né? Dele não ir para a discussão do pastoril, dele não ir para a discussão daquilo que está acontecendo ali e focar na eleição de 2 anos para frente. Fica difícil Só até se ele porque... não fosse para lá. Fica difícil até porque, Ney, quando o discurso é muito forte, muita coisa você tem que engolir depois. Mas se eu entender o raciocínio de vocês, seja que fica difícil ele estar certo em não ter tomado as rédeas? Ele tomou as rédeas, então ele fez certo. Pelo que se coloca, agora, a eleição de Zeba passou por Alan. Bom, agora veja, se coloca 2 acordos e terminou o outro, né? Teve acordo de ser Manuel, teve acordo de ser Gilson, foi isso que foi publicado. O que eu entendi dos bastidores, eu não estava lá, posso estar errado, você estava lá, não? Eu estava lá e eu conversei com o Manuel depois da eleição. Nem deu nenhum nem outro, deu o que o Manuel me falou foi o seguinte, é que às 5 horas da tarde ele foi para uma reunião na casa de Zeba, certo? E ficou acordado nos verdes que quem tivesse os votos seria o candidato, certo? Quando ele chegou na Câmara de Vereadores, Fábio confirmou a ele que os 4 votos da bancada de Fábio seria de Manuel. Ele foi para a sala dele presidente. Ora, se eu tenho 4 e minha bancada tem 5, eu sou presidente, certo? Quando ele chega inclusive, seria Manuel presidente e Nega vice. A vereadora Nega vice. Quando o Manuel chega com a chapa, inclusive, eu não vi, mas o vereador Manuel me disse que o vice-prefeito Elinho tem a foto da chapa. Ele disse na entrevista que a chapa tinha assinatura de Nega. Então, na hora que ele pede, então Nega disse, não, eu não participo,
certo? Eu não participo. E aí é onde começa toda essa celeuma que envolve o Manuel, que vai ter que definitivamente tomar uma posição. Uma coisa é fato, esse assunto precisa ter um ponto final para que o Manuel não fique maturando uma questão que só desgasta ele, tanto emocionalmente, como não agrega ele politicamente. Por falar em ponto final, Ralf, até... Só um adendo daí. Ou ele supera, pelo que eu estou entendendo, e continua no grupo de cabeça erguida e pronto, a vida é feita de decepções e de alegrias, ou ele dá um ponto final e procura o rumo dele em outro grupo. Porque se ele ficar do jeito que está, ele vai definhar. Ele tem que tomar uma decisão. Isso. Eu lembro de um vereador, que eu não vou citar o nome, um ex-vereador, que uma vez me procurou para perguntar o que fazer, porque ele percebeu que o nome dele não estava mais em alta, ele mudou de grupo político e as coisas não... Eu disse, olha, o problema é a forma e a maneira e o momento de mudar. Existe momento para tudo. Às vezes é estratégico, em meio a uma situação de desconforto num grupo, você fez como Zé Elias fez no passado, né? Todo mundo sabia que Zé Elias ia mudar de grupo, mas ele esperou, quando ele foi para Zé Augusto, a primeira mudança tradicional, né, de Boca Preta para Taboquinha, ele esperou um momento e foi às vésperas de um processo eleitoral, onde ele entrou ali sendo a novidade gabaritado para vice. Ele teve que esperar para esse momento acontecer. Em outros casos, não. Se eu estou, pegando o exemplo do vereador, que eu não vou dizer o nome, se eu estou no governo e eu estou em desconforto com o governo, porque a minha bandeira é de ética e aquele governo está praticando ou está dando sinais de corrupção, você denuncia o que está acontecendo, chuta o balde e rompe. Você vai fazer algo justo. Cabe à população reconhecer. Agora, se você se cala, participa, porque ficar em silêncio também é participar. E lá na frente, você toma uma decisão, olhando pelo retrovisor e narrando aquilo que, à época dos fatos, você estava lá e não disse nada, não serve, irmão. O que eu acho então, não estou dizendo que esse é o caso de Emanuel, mas houve uma situação, ele está administrando muito mal essa situação, certo? E talvez está esperando para uma decisão do seu futuro político que tome agora, sabe? Eu entendo que essa decisão deveria ser tomada logo, independente de qual. Quando eu falo ou você resolve a situação, estanca o sangue e diz eu vou ficar aqui, ou então você deixa a coisa acontecer e vai sangrar até definhar politicamente, né? Quando eu digo, eu acho também o peso da eu acho que o grupo Verde tinha tudo para chegar na eleição da Câmara com um nome. Então a gente resolve internamente quem é o nome. Se for Zeba, vai lá e oferece ao Grupo Vermelho o nome de Zeba. Se for Manuel... Agora, o problema é que o Grupo Verde não chegou com um nome e ele acabou acontecendo tudo isso que a gente está vendo. O grupo ganhou e perdeu, como sugeria a Dilma Rousseff, né? Quem ganhou, perdeu, quem perdeu, ganhou. Vitória não, de assim, Pirro, porque... Você não decora as ganhou, frases de Dilma. Porque... Não traga a filosofia dilmática aqui, pelo amor de Deus. O que é que acontece? Nem quem ganhar, nem quem perder, nem ganhar e nem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Não foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Disse Dilma Rousseff. É mais importante... Aí eu pergunto a você, é mais importante para você chegar à prefeitura um grupo coeso ou uma presença de Câmara? Quem ganhar ou quem perder. Eu posso responder, Ralf, se você me permite, já está no horário do outro bloco, Eduardo. Mandando um abraço para o professor Alberto Grilo lá em São Domingos e para minha família, Dona Andréa e o netinho, Antônio Davi, que já está assistindo lá o programa Independente, 2 mesinhos de idade. Bia e toda a família. Ô Ralf, eu acho que os dois são importantes. Infelizmente, aí Alan Carneiro tem sua parcela de culpa. Eu não posso aqui isentar Alan Carneiro de ter deixado acontecer essa lambança. Você acha que a passagem de Capilé pela presença da Câmara deu capital eleitoral ao Grupo Verde? Segurou muitas pautas que ajudou o Grupo Verde. Capilé apareceu em dados momentos mais do que o Alan Carneiro durante a passagem dele como presidente. É o que ele falou. Quando ele apareceu foi mal, viu, Teve negativo e teve positivo. Ele fez algumas parcerias, ele conseguiu entregar uma Câmara moderna, que isso para a população, para quem não acompanha a política, não tem muita importância, mas para quem é de imprensa, para quem anda lá, para quem é político... Agora você chegou no ponto que eu acho. Isso aí ajuda ele. Além... A Câmara ficou linda. Ficou linda a Câmara, não foi? Capital eleitoral daqui, sabe qual é? 0. Ok, mas politicamente ele se articula bem
com isso e aparece bem na fita. Aliás, toda a imprensa elogiou o Capilé. Eu posso me meter na pergunta que você fez agora? Pelo feito. Acho que os dois são bons. Se puder harmonizar os dois, melhor ainda. Se eu fosse agora, Alan, responder, tem parcela aí. Se eu fosse responder no lugar no do mínimo Bartô, omissão. eu ia dizer o seguinte, depende do público, você acredita? Eu ouvi pessoas falar o seguinte, o Verde está tão forte em Santa Cruz que fez presidente da Câmara 2 vezes. Entende? Depende do público. Também tem essa visão. Tem público que vai ver por um lado, vai observar a gestão. E se Capilé tivesse feito uma grande gestão? Sim, e se não é bom da gente comentar, certo? Mas tem pessoas que vão analisar a gestão e vão entender que aquilo foi ruim. Tem pessoas que vão analisar a vitória, porque tem gente que considera política feito cavalo da sorte. Jogo do bicho, time de futebol. Não deixa de ser. É o ganhar. Ele não deixa de ser. Eu só acho estranho ter sido bom eleitoralmente quando você tem a possibilidade e a iminência de perder 2 vereadores para um grupo e um para outro. Como é que isso foi bom eleitoralmente? Porque existe a de Capilé? Não, a de Zeba agora. Sim. A de Zeba. Mas eu me refiro mais a de Zeba. Você tem a iminência de perder um vereador para um grupo e 2 para outro. Não entendo como isso pode ter sido bom eleitoralmente, não. Mas vamos lá. Um abraço para Bilu, que fala aqui um fuxico. O vereador Guilherme Kumaru, em Taquaritinga do Norte, vai aderir ou está aderindo ao grupo de Gena. Que é uma pauta, talvez, para o próximo programa, diretor Ney Lima. Taquaritinga do Norte e Gena, que vem montando seu bloco devagarinho, e já tomou o corpo. Essa eleição de 2022... Gena já tomou o corpo, já tem grupo e segue o bonde firme, viu? Vamos dar uma passada por Taquaritinga logo, né? E também obter essas informações. Intervalo rápido, 1 minuto só, e a gente volta. Você que tem plano de saúde da Unimed não vai mais precisar se deslocar para outras cidades para fazer os seus exames. A Humana Diagnósticos agora também atende pelo convênio da Unimed. Você vai poder aproveitar toda a nossa estrutura e profissionais qualificados para realizar seus exames de radiografia, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia. Não deixe para amanhã o cuidado que você pode ter hoje. Sua saúde não pode esperar. Humana Diagnósticos, em Santa Cruz do Capibaribe. WhatsApp 99900-8656. O nosso Mercadão é o supermercado mais completo da cidade. Aqui você encontra produtos de limpeza, mercearia, material escolar e ainda uma seção completa de produtos de higiene e beleza. Tá procurando aquela carne fresquinha? Vem que o nosso Mercadão tem. Conheça também nosso setor de hortifruti, com frutas e verduras nacionais e importadas com os melhores preços da cidade. Faça suas compras no nosso Mercadão e conheça nossa diversidade de produtos. Nosso Mercadão, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista, Avenida 29 de Dezembro e Praça da Bandeira. Na capital da moda, 7h40. Olha, a política nacional está pegando fogo aí, a prisão. Não é só o Congresso quase pega fogo. A prisão do ex-ministro da Justiça. Né? O ministro foi preso, o Anderson Torres foi preso assim que desceu do avião no aeroporto em Brasília. Inclusive, a defesa dele tinha um acordo com a Polícia Federal para que ele se entregasse logo lá no aeroporto. Ney, acontecem 2 situações aqui. Primeiro, a prisão do ex-ministro da Justiça, acho que com 15 dias depois dele entregar o cargo, né? E a segunda coisa que eu queria que você comentasse é a respeito da minuta do decreto que foi encontrado na casa do Gilson. Você acha que aquele realmente prosperaria? Você acha que foi o casa do Anderson? Você acha que aquele prosperaria? Você acha que foi o Anderson que fez? Você acha que num panorama nacional e internacional não cabe um golpe num país do tamanho do Brasil? Ralf, eu entendo que o Bolsonaro ele não identificou o cenário que ele precisava para tomar uma decisão golpista. O desejo ficou configurado pelo documento que estava na casa de um ex-ministro do governo. Então, isso está claro. Agora, eu entendo que chegou o dia 31 de dezembro e Bolsonaro nos Estados Unidos já não tinha mais o que fazer. As coisas foram acontecendo e ele percebeu que ele não teria o ambiente para fazer. Se ele tivesse um ambiente popular e político, ele teria assinado aquele documento e o golpe estaria feito.
Em relação à questão do ex-ministro, ele pediu para ser preso, né? Porque além de ter feito tudo que fez de forma estrambelhada. Eu só tiro, Ralf, dessa história toda uma conclusão, sabe, que me entristece um pouco, sabe? Eu primeiro deixar claro aqui, certo? Eu não tenho problema de revelar o meu voto nacional. Eu votei em Ciro Gomes, eu não votei em Bolsonaro, nem votei em Lula. Segundo turno, eu simplesmente não votei, não estava no meu domicílio eleitoral. Agora é o seguinte, algumas pessoas me perguntavam se eu tinha medo que Bolsonaro ganhasse, que Lula ganhasse. Eu dizia, não, os dois já foram presidentes. Por que é que eu vou ter medo? Eu já conheço a realidade dos dois. O problema do Brasil está no extremismo, dos dois lados, viu? Porque o extremismo de esquerda existe também. Na época do governo Dilma, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Também pareciam noiados fazendo aquilo ali. Quando a gente estava percebendo que haveria uma alguns noiados, viu? Haveria uma cassação da presidente. Então há dos dois lados. Porque esses extremistas ficando em cima do muro, não. Mas o que é que eu lamento? Malucos. Sabe o que é que eu lamento? Tá na eleição. O eleitor se agredindo, se afastando mais do que nunca, porque essa eleição foi realmente dos nervos à flor da pele, se afastando um dos outros, pessoas perdendo clientes, amigos perdendo amigos, familiares se afastando. Teve casos como esse. Aí vamos virar um pouquinho a roda do tempo. Estamos em 2023. E vê que coisa interessante. O patriota nos Estados Unidos. O ex-presidiário comandando o país e comandando o exército. Não está invertido esse negócio? Tá. Não está coincidindo com o sentimento da população. Não está. Mas que população você está falando? Essa população mais extremista, parte da população. Você me ajudou a corrigir o que eu estava falando. Parte da população. É essa população que entristece. Essa população que envergonha. E enquanto estiver acontecendo, cara, a eleição no Brasil, ela é tão sem sentido, o debate eleitoral, que a gente elege um presidente da República com pauta congressista. Vamos falar de aborto. Vamos falar de liberdade religiosa. Quem decide sobre leis é o Congresso Nacional. O presidente pode fazer um decreto sobre algumas coisas, depois cai o decreto. Mas sempre foi Mas assim. O debate do executivo, que nós votamos, é com pautas prometidas muitas vezes, que seria competência do Congresso. Aí vamos votar o congressista, o parlamentar, que é quem faz leis, prometendo calçamento, prometendo estradas, prometendo obras que competem ao executivo. Mas se sempre for assim, Bartô, a gente vai sempre estar onde estamos. As moscas mudam, mas vão ser sempre a mesma merda, como diz o Gabriel, o pensador, sabe? Dessa forma, resumindo o que eu falei, eu volto ao que eu coloquei no começo. Não me assusta. Governos, práticas de governo. Na minha opinião, governo do Brasil quer se perpetuar no poder. Essa é a intenção dos presidentes, que o Brasil tem e já teve. É a intenção dos partidos. Essas pautas tão defendidas cegamente pela população são tão equivocadas que só fica na teoria de alguns grupos, da bolha de muita gente. Mas a prática é de centro de quase todos os atos dos governos. Eu vou discordar de Ney em alguns pontos. Primeiro, perpetuar no poder. Eu posso lhe dar o exemplo aqui de Fernando Henrique Cardoso, de José Sarney, o saudoso Itamar Franco, que não tinha esse sentimento aflorado, ou pelo menos da forma que a gente vê entre Lula e Bolsonaro como dois personagens centrais dessa guerra que transformou-se guerra de nervos, guerra de mentiras, né, de incentivo e prática de fake news. Você me dá uma parte? Que os dois grupos Deixa eu só discordar de você numa questão aí, Bartô. Quando você fala do Sarney virou uma figura que todo mundo xinga e esquece de ler um pouquinho a história. Eu não estou defendendo o Sarney, os erros. Estou falando dele positivo. Positivo, não. Os três que eu citei antes desses dois. Mas o Sarney, ele pega o país numa situação complicada e a transição que o Tancredo tinha prometido, que era o presidente lá, né, ele faz a transição. O Itamar Franco também. Já o Fernando Henrique, ele emenda a Constituição através de um projeto de lei de Mendonça Filho para que se houvesse uma reeleição. Né? Então, por isso que o Fernando Henrique eu dou uma amenizada nessa questão aí de perpetuar do poder só nesse... Eu posso, rapidinho, para concordar com o Rafa, também discordar de você discordando de mim. Fica à vontade. O Sarney
veio de Tancredo. O Itamar não foi votado pelo povo, veio de Collor, vice de Collor, assumiu depois. Você falar em plano de perpetuação de poder, por quem não foi, nem passou pelas urnas, bota Temer na conta também, nem passou pelas urnas, não faz sentido. Quem foi que passou pelas urnas? Quem foi eleito pelo povo? Fernando Henrique Cardoso. Aí eu concordo com o Ralf. Primeiro, ele já começou lá de trás na questão do plano real, de ser o pai do plano real. Era o desejo de perpetuação do poder. A minha análise é o desapego. Existe um sinal de perpetuação do poder maior do que você pegar um país em que você foi eleito para ter um mandato e você fazer articulação para mudar a lei no Congresso Nacional para permitir o segundo. Mas na hora que perdeu, foi para a caixinha dele. E o candidato todos que eu falei. E o candidato à sucessão de Fernando Henrique Cardoso foi o ministro da Serra. Então, ele queria, o PS, os tucanos queriam se perpetuar no poder, como os petistas também, queriam, não conseguia outra coisa. Mas as práticas estavam nos atos. Mas deixaram de concorrer, Ney. Todos esses que eu falei tiveram a oportunidade de concorrer. Mas deixa eu te perguntar a perpetuação não é do cara, porque nós não estamos numa ditadura. Mas é do partido, ficou distorcido a minha analogia. Eu estou falando de pessoas que tiveram e têm ainda a oportunidade, alguns deles estão vivos, de querer se perpetuar no poder. Fernando Henrique é um deles. E eles, mas os tucanos queriam isso. Eu discordo. Não, os tucanos é um grupo. O grupo vai querer tal. Eu estou falando da pessoa em si. Deixou de concorrer. Então, para mim, é desapego. Respeitando a analogia de vocês e o pensamento de vocês. Diferente do acirramento, da questão de honra de estar com o bastão de presidente da República, que se criou agora com esse sentimento do Bolsonaro como pessoa e do Luiz Inácio Lula da Silva como pessoa. Então, isso é bem maior do que o sentimento que esses outros me mostram. E sobre Bolsonaro, eu acho que ele não concluiu a lambança que ele tentou. O Bolsonaro fala em golpe desde quando ele assumiu, no primeiro dia de governo dele. Ele começou a reclamar das urnas, acho que já sentindo um clima de instabilidade interna, porque ele ia ter que quebrar o discurso dele. Ele disse que não ia negociar com o Centrão, ele disse que não ia negociar ministérios, ele disse que não ia se render, né, às velhas práticas, quando ele é um dos principais que faz a velha política. Basta você ver os filhos dele. Basta você ver as decisões de Bolsonaro, basta você ver o quanto que ele passou no Congresso e ter a mesma prática de dezenas que estão ali dentro. E muitas vezes passa até no anonimato, porque a gente veio conhecer Bolsonaro para o grande público de 2015, 2016 para cá. Porém, eu acho que ele, só para concluir, não confirmou a lambança dele por falta de apoio das Forças Armadas. Eu acho que Bolsonaro não tem inteligência suficiente para analisar a impopularidade, porque os eleitores dele estavam na rua, para ele isso era o auge da popularidade dele. Não tem inteligência para analisar o enfraquecimento político dele, quando o próprio vice-presidente dele deu-lhe uma cachapada ao apagar das luzes do governo, que para mim foi vergonhoso, foi a maior pancada que Bolsonaro levou em público, foi o discurso de Mourão, naquele pronunciamento oficial, e as Forças Armadas, feio pra ele que coisa boa. E para Mourão, né? Também, eu falei que não cabia, Mourão, pela condição de vice-presidente do cara. Não, e você espera o cara ir embora para dizer o que pensa, porque não foi uma nota. Justo, e compactuou. E compactuou, porque não vi Mourão se pronunciar antes. 8 dias antes, Bolsonaro apareceu lá no ato dos cadetes, lá, dos cadetes, Mourão falou no ouvido dele, acende para seu povo. Aí outro dia depois o cara sai e ele apunhala o cara. Concordo com você, foi fraqueza do Mourão, inclusive falei isso no comentário. Mas se as Forças Armadas, Ney, Ralf e você que está em casa, na minha opinião, se tivesse apoiado a ideia maluca de dar golpe, o Bolsonaro tinha mergulhado, tranquilo. Nisso a gente concorda. Olha, vamos para um rápido intervalo e na volta, Eri Santos vai estar aqui com a... Ele não é só lá daquela outra grandona não, Eduardo? Está aqui ainda também. Vamos para o intervalo. Venha conhecer a nova casa modelo da Viana e Moura no Residencial Malhada do Meio. Casa solta com muro, espaço para ampliação, sala para 2 ambientes e integrada, cozinha, 2 quartos, sendo um deles com suíte reversível. Visite e se encante com os detalhes de uma casa acolhedora, planejada e moderna. Entre em contato com a nossa central de vendas ou dê uma passadinha na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
Para cuidar do seu sorriso, conte com a Seu Dentista. Uma clínica completa com profissionais competentes para cuidar do seu sorriso. Só aqui você encontra a segurança que só quem está há mais de uma década no mercado pode oferecer. Dispomos de diversos procedimentos como implantes, clareamento, próteses, cirurgias e restaurações. Tudo isso sem pesar no seu bolso. Agende hoje mesmo sua avaliação e venha sorrir com a gente. Em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Padre Zuzinha, e em Belo Jardim, na Praça da Estação. Na capital da moda são 7 horas e 52 minutinhos. Olha, quem está aqui com a gente também é o Eri Santos. Bota o Eri na tela aí, Eduardo. Ei, Eri! Você tá bem, meu querido? Como é que você passou de festa? Passou bem? Olha, melhor eu não poderia estar, viu, meu amigo Ralf? Boa noite para você, para todo mundo aí na bancada, né? Lhe apresentar o novo componente da bancada, o nosso querido Bartô Neves. Peso pesado da comunicação. Bartô, um abraço para você, querido. Um abraço, Eri. O Eri, Tô sentindo falta de Eri no AB. Você não começou no AB ainda não, Eri? Não, mas eu não tô de volta ao AB. Você não tá no sistema Nordeste? Tô no Sistema Nordeste, o Grupo Nordeste de Comunicação, retornei, mas a função é outra. Você não estava no AB. Ney. A partir de agora a gente vai subir a hashtag Eri no AB. Eri no AB, exatamente. Mas você tá na CBN? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Você tá na CBN? Deixa eu explicar, muita gente perguntando, cadê você não, né, muito com essa dúvida. Eu voltei para o Grupo Nordeste de Comunicação, mas com uma função no rádio, né, Rádio CBN e CBN Caruaru, ou seja, estou na equipe de esporte. Vocês estão ouvindo aí ao fundo o barulho de uma transmissão, porque eu estou acompanhando aqui o jogo do esporte contra o Cruzeiro, Copinha, né, e teve um pênalti para a equipe do esporte, só que, aliás, contra o esporte, o árbitro deu, mas ele voltou atrás aqui no VAR. Mas vamos lá, é a Copinha. Então, Ney, eu voltei para o Grupo Nordeste de Comunicação, mas com uma função agora de cuidar da parte esportiva do rádio. E, claro, também apoiando os meninos da TV, mas não é a princípio a ideia eu estar lá na TV. E sim, todo o grupo. Estou trabalhando com o grupo, mas com uma função no rádio que eu gosto muito de fazer. Inclusive, viu, só registrar aqui que o Eri fez questão de se eu aceito ir para o Grupo Nordeste novamente, mas não saio do Santa Cruz Online. E o Paulo Fernandes lá do Recife. O Paulo Fernandes lá do Recife e o William, né, fizeram questão de aceitar também, né? Isso foi uma das condições. Sem falar... E que ninguém pegue essa gravação, pelo amor de Deus. Sem falar na ligação que eu tive que dar para o Roberto Irineu Marinho lá para fechar. Tem respaldo. Ô, Eri, querido, o futebol pernambucano voltou com um grande clássico ontem, né, Eri? Pois é, rapaz, um jogo... Olha, tecnicamente, Ralf e amigos do Santa Cruz Online, não foi aquele jogo de espetáculo, não é? Mas me diga, tirando o seu Flamengo, tirando o Palmeiras, qual clube que consegue dar espetáculo hoje no futebol, né? Não dá. E campeonato estadual, início de temporada, não. Mas quem foi para o estádio, assim, não se arrependeu. Mais de 15 mil torcedores estiveram ontem lá no Arruda, viram um clássico para lá de movimentado, especialmente no primeiro tempo, até por volta dos 15 minutos do segundo tempo, que aí os caras cansaram e perderam aquele ímpeto no jogo. Mas veja que o Santa ficou na frente com 5 minutos, depois o Náutico empata, depois o Santa ficou na frente 3 vezes no placar e não garantiu. Mas foi um jogo bom, um clássico que diz assim, olha, esse campeonato ele é de várias possibilidades, né? E eu acho que vai ser um campeonato muito interessante. Estamos na terceira rodada, muita coisa já começa a se desenhar. O Retrô é o time a ser, né? Está todo mundo olhando ele assim, porque meteu 5-0 no Belo Jardim, hoje meteu 2 no Central, e por aí se vai. Mas eu acho que o campeonato começou bem, viu? Só tá faltando aí o time do Ipiranga nessa história, viu, seu Ralf? Para o ano, pode guardar a nossa vaga aí, que esse ano não tem para ninguém. Esse ano. E outra coisa que já começa a se movimentar também é os tribunais esportivos, né? Queria que você falasse sobre o julgamento de hoje aí em relação à impugnação da partida entre Náutico e Central, Eri.
Pois é, aquele jogo em que o Central venceu, Ralf, pelo placar de 2-1, mas houve um erro de arbitragem, e aquela história de você pode mudar 5 jogadores, mas você só pode parar o jogo 4 vezes. E o que é que aconteceu? Houve um erro de arbitragem numa das trocas do jogador do Central, iam entrar 2, o árbitro manda entrar, mas saem os 2 jogadores do Central e só entra 1. Aí o árbitro dá seguimento ao jogo e manda entrar o outro jogador. Isso gerou uma confusão, o que é o chamado erro de direito. E no erro de direito, o regulamento prevê o seguinte: tem que se olhar que se esse erro do árbitro interferiu no resultado, o árbitro vai ser punido, não tenha dúvida. O julgamento está acontecendo neste momento lá no tribunal. Estou aqui em contato com os meninos. O primeiro voto do auditor deu favorável ao Central, tá? O primeiro voto do auditor deu favorável ao Central, ou seja, o Náutico pede a impugnação da partida e realização de outra. O regulamento diz que pode ser realizada outra partida, desde que seja provada a relevância daquele erro de arbitragem. E qual é a relevância daquele erro? Nenhuma para o resultado. O Central já vencia o jogo por 2-1. Mas você sabe, né, Ralf? Julgamento. É um grande time lá sendo julgado. O TJD aceitou o pedido do Náutico para analisar o fato, está sendo analisado agora. Vai dar muito o que falar, mas eu, sinceramente, acredito que nós não teremos outra partida, não, que os pontos vão ser homologados para a equipe do Central. Questão que permeou aí o nosso futebol pernambucano, a possibilidade era de a decisão da Supercopa ser aqui em Pernambuco. Acho que foi muito cogitado Salvador e acabou sendo Brasília, lá no Mané Garrincha, mas pelas fotos que apareceram na imprensa, a nossa arena não tinha condição nenhuma de transmitir ou de sediar um jogo como esse, né, Eri? Não tinha, Ralf, não tinha. Eu soube até que você já tinha reservado hotel, comprado seus ingressos. Foi. Rapaz, eu tinha... E o pior que eu comprei ingresso pra mim, pra Lara, pra você, pra sua esposa. Tava comprado ingresso pra todo mundo. Íamos. Eu e Lara, a gente ia ganhar e ia rir de você, que seca o Flamengo. Olha, mas eu estou à disposição. Vamos para Brasília. Eu peço folga, não tem problema. Vai ser lá em Brasília, um grande jogo. E um outro detalhe, né? Nós temos aí o Mundial, que vai ser disputado no Marrocos. E a TV Globo, né, confirmou hoje a compra dos direitos de transmissão. Esperamos que o Flamengo esteja na final para pegar o Real Madrid. Eu queria muito, e eu vou dar um jeito de assistir esse jogo ao seu lado. Mas a conta, quem paga é você, a conta do restaurante. Com certeza. Eu inclusive, viu, Ari, nos meus momentos de folga, você sabe que eu sou poeta, né? E pensando nesse jogo, Flamengo, a possibilidade... Essa risada do meio. A possibilidade desse Flamengo e Real Madrid, eu fiz esse verso, né? É meu, né? Diz o seguinte... Bota um BG de fundo aí, fica difícil. Essa altura do campeonato, mas vamos. Aplauda, viu? Quando eu terminar. Não, deixa comigo. Sou seu fã, pô. Real Madrid, pode esperar. A hora vai chegar. Bravo, bravíssimo. Que ele conseguiu essa criatividade toda, né? Obrigado. Só poderia vir de Ralf Lagos. Eri, querido. Muito obrigado, viu? Ô, querido, obrigado. Cheio no seu coração, 2023 cheio de paz, viu? Para você e sua família. Que seja, para todos nós, de muito trabalho, de muita alegria, né? De muita sobriedade para todos nós, né, Raul? Isso é o que a gente espera. E eu estou muito feliz porque, de fato, né, eu nessa minha nova etapa, voltando ao Grupo Nordeste, uma das coisas que eu pedi, olha, deixa eu manter algumas coisas que eu faço com muito carinho. E essa minha participação com vocês aqui, eu tenho um carinho muito grande, gosto muito. Tenho um carinho muito grande com Santa Cruz e vamos continuar aqui. Sempre desse corre-corre, mas vamos estar juntos aqui. Com certeza. Era um cheiro bem grande no seu coração. Ney? Outro, querido, um abraço para vocês. Valeu. Obrigado, Ney. Felicidade para todos. Um abraço. Vamos lá? Até mais, né? Até mais. Quer palpitar aqui, Bartô, sobre o Gilson? Só um palpite? Gilson, Julião, vereador de Santa Cruz do Capibaribe. Rapaz, eu acho que Gilson, inclusive eu acordei Gilson na segunda-feira, se eu não estiver enganado, ou foi no sábado de manhã, se eu não estiver enganado, estou até aqui com o zap dele.
Porque saiu na sexta o comentário, no sábado de manhã eu interagi com ele cedinho. E ele negou, né, disse que não, tinha sido uma interpretação do texto errada e continua no grupo, mas vai ver o futuro. Isso é que deixa a gente... Esse é o problema. Me lembra, sabe quem? Doutor Nanal. Deixa a gente, né? Doutor Nanal desmentiu os boatos, depois foi. Sabe? E eu gosto de Gilson pra caramba. O perfil de Gilson é arretado. Fofo, sabe, cara? Apesar de que politicamente tem que ter postura. Mas o que Gilson não cravou foi a ida para o grupo da Boquinha. E disse que sobre a sua estada no grupo, até a volta dos trabalhos, ele iria dar uma posição. Mas eu acho que as coisas têm que ser resolvidas de uma vez, sabe, Ralf? Esse negócio, eu sou mais pragmático nisso, sabe? Existem duas formas da gente aprender. Principalmente para nós da imprensa, né, Ney? O problema todinho é que às vezes a imprensa quer pautar o vereador. Ou quer pautar o político. Ralf, a maneira dele resolver é pensando. O ritmo dele é outro. O ritmo dele é quando ele voltar, ele vai voltar na bancada. Eu sei, Ralf. Mas veja, cara. Nada de mal nisso. Sim, mas veja, nós três aqui. Bora fazer o bolão do Gilson? Todo mundo vai postar uma coisa só. Na política ou fora dela, há duas formas da gente aprender, certo? Errando ou acertando com a decisão. Ou observando quem já fez. E você pode aprender com os erros ou acertos dos outros. É a melhor coisa, né? Então, assim, Ralf, tem coisa que não é matemática, não é ciências exatas. Mas o destino é o mesmo, sabe? Eu acho que não é querer ensinar padre a rezar missa ou querer ensinar o político a ser político. Mas essa questão do time, do momento, eu já vi esse filme passar. Eu já vi. Então, sinceramente, vai dar entrevista, fala meia palavra, né, meia afirmação daquilo que está fazendo. Cadê o efeito surpresa? Eu sou um profissional de marketing, eu não sou de política não. Mas no marketing a gente sabe que existe a estratégia da fumaça, existe a estratégia da surpresa. E aí você vai perder as duas estratégias? Não, talvez para ele a da fumaça seja mais interessante, já que todos já perdeu o time também. Já que todos nós, por exemplo, comungamos da ideia de que ele vai sair do grupo, ou não? Rapaz, eu a acho novidade que ele vai estar onde mesmo? Não, talvez a novidade seja ele ficar. Eu acho que o Galo tá aí cozinhando. ele vai ficar do tamanho que estava? Vai ficar menor ainda. Eu acho que ele tá cozinhando o Galo ainda. Acho que ele não desligou a panela ainda. Porque o Galo tá cozinhando. Vamos pra casa. Cara, tem coisa que falta coragem. Seja Zilson, seja quem for. Os grupos estavam ali. Mas às vezes não é coragem, às vezes o tempo dele não é o seu tempo. No sentido de que precisa conversar com a base, precisa maturar a ideia. Isso não é uma virou o ano e o cara ainda não conseguiu fazer isso. Ô Ney, olha, veja só, isso não é uma decisão. Ney tá querendo botar a lenha na fogueira, pô, jogar gasolina. É pauta, irmão. Isso não é uma decisão que você toma do dia pra noite. Você sai de um grupo que você conviveu durante 20 anos. A vida toda política falando, Gilson, praticamente. Né? Gilson, siga meu conselho, Gilson. Toma uma decisão, convoca uma entrevista com o blog do Ney Lima e comunique, rapaz. Seja prático, com exclusividade. Mandar um abraço lá em Gilson, mandar um abraço para Capilé, vereador Capilé da Palestina, ex-presidente da Câmara. Um grande abraço. Abraço a todos, a gente se encontra também na Rádio Interativa, tô lá, 88.9, de meio-dia às 2, com o Patrulha do Agreste. E lá a gente tem um espetáculo também, lá tem mais briga do que aqui é bem tranquilão. Briga política, né? Mas obrigado, Ney, mais uma vez pela oportunidade, Ralf, Eduardo e a todos os internautas, um beijo no coração. Tchau, boa noite para todo mundo, viu? Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Nosso Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, os melhores clientes estão aqui. Grupo Benitati, restaurante, delicatessen e arena para eventos. Adolfo Autopeças, você merece o melhor.